Olá, irmão! Olá, irmã! Bem-vindos ao canal Todo Dia é Santo, uma luz de esperança em meio ao caos que muitas vezes se abate sobre nossas vidas. E muitas vezes pedimos e clamamos por uma resposta, uma palavra de consolo que nos aponte um caminho. Essa palavra pode estar na vida dessas pessoas especiais, reconhecidas como santas. Suas vozes ecoam na eternidade, como um chamado de fé e coragem para continuarmos nossa luta pela liberdade de sonhar com um mundo melhor. Nesse mundo caótico e às vezes tão solitário, é fácil perdermos a conexão com aquilo que realmente importa, com a nossa fé, com as nossas raízes, com a força que vem de Deus e da história daqueles que nos inspiram. Este é o Todo Dia é Santo, um refúgio de paz para o seu coração. Aqui mostramos a vida dos santos, não como figuras distantes em vitrais, mas como companheiros de jornada, que enfrentaram desafios tão humanos quanto os nossos. Suas histórias são faróis de luz, que nos guiam, nos consolam e nos mostram que a santidade não é uma meta inatingível, mas um caminho possível para todos nós. Um caminho feito de entrega, de esperança inabalável e, sobretudo, de uma jornada de coragem e fé. E é sobre coragem e fé que vamos falar hoje. Imagine viver em meio a escombros, não apenas de pedras, mas de esperança. Seu povo acabou de voltar de um longo e doloroso exílio, de uma terra estrangeira que roubou sua identidade. E agora, diante de um futuro incerto, a apatia e o desânimo pesam mais que as ruínas do tempo. Você já se sentiu assim? Como se estivesse tentando reconstruir sua vida, sua fé, mas a força simplesmente se esvaiu. A história de hoje é sobre a voz que quebrou esse silêncio de desespero. É a história de São Zacarias, o profeta, que no dia 6 de setembro celebramos. Estamos falando de um profeta do Antigo Testamento, um homem com um coração de fogo, que ousou olhar para o futuro e proclamar a esperança. Sua vida nos mostra que a fé não é algo que se vive no passado, é uma força viva que nos impulsiona a construir o futuro, tijolo por tijolo, mesmo quando o mundo parece nos dizer que a luta não vale a pena. A história de São Zacarias é um farol para todos nós que, em meio às nossas próprias ruínas, precisamos de uma mensagem de que Deus se lembra de nós. É uma história sobre o poder da profecia, sobre a beleza da perseverança e sobre a certeza de que a promessa de um Salvador se cumprirá. Vamos juntos nessa jornada de fé e esperança. Acredita-se que São Zacarias tenha nascido em Gálade como um membro da tribo de Levi por volta do século VI a.C. e tenha profetizado entre os anos 520 a 518 para compreendermos a profundidade da vida de São Zacarias. Precisamos voltar no tempo para o período do pós-exílio babilônico. O povo de Israel, após 70 anos de cativeiro e destruição, finalmente havia retornado à sua terra. Mas o que encontraram não era a gloriosa Jerusalém de outrora, e sim uma cidade em ruínas, um templo destruído e um espírito exausto. O desânimo era profundo. As pessoas priorizavam a reconstrução de suas próprias casas, enquanto a casa de Deus permanecia em escombros. É neste cenário de apatia e desesperança que Deus levanta uma nova geração de profetas. O nome Zacarias em hebraico significa Yahweh se lembra, e sua vida de fato se tornou um lembrete vivo de que Deus não havia se esquecido de seu povo. Contemporâneo do profeta Ageu, Zacarias era um sacerdote, filho de Baraquias e neto de Ido, o líder de uma família sacerdotal que retornou do exílio. Ele não era um profeta solitário,
mas um mensageiro de Deus para um povo que precisava de um novo sopro de vida. O seu livro, o penúltimo do Antigo Testamento, é um dos mais ricos em profecias. Ele não se limita a repreender o povo, mas o encoraja com visões de um futuro glorioso, de uma restauração que ultrapassa a simples reconstrução do templo. Imagine o cenário. As pessoas estão desmotivadas. A obra da reconstrução do templo está parada. E a voz de Zacarias surge como um trovão. Ele tem uma série de 8 visões noturnas, que são o coração de sua mensagem. Nestas visões, ele vê cavaleiros montados em cavalos de diversas cores, que percorrem a terra, simbolizando que Deus está atento a tudo o que acontece. Ele vê 4 chifres que representam as nações que dispersaram Israel e 4 ferreiros que vêm para quebrá-los. Ele vê um homem com um cordel de medir, simbolizando a restauração e expansão de Jerusalém. Mas talvez a visão mais emocionante seja a que teve do sumo sacerdote Josué, que representa a nação de Israel. Ele está diante do anjo do Senhor, sendo acusado por Satanás, e Deus o purifica de suas vestes sujas, vestindo-o com roupas limpas e um turbante puro, uma imagem poderosa do perdão e da misericórdia de Deus para com o seu povo pecador. Zacarias traz também uma profecia sobre o servo de Deus, que ele chama de renovo, uma figura que é tanto rei quanto sacerdote e que vai reconstruir o templo. E essa é a grande virada de sua profecia. Ela aponta para algo muito maior que um templo de pedras, a vinda de um Messias, de um Salvador. Suas profecias messiânicas são tão vívidas que os evangelistas do Novo Testamento as citam repetidamente. Ele profetizou a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado em um jumentinho, como um rei justo e humilde. Ele profetizou a traição por 30 moedas de prata, o preço pago por Judas, e profetizou a crucificação e a conversão do povo que olharão para mim, a quem traspassaram. A vida de Zacarias, como a de muitos profetas, não é marcada por milagres em si, mas pela profecia, que é o milagre da palavra de Deus, se revelando ao longo do tempo. Ele não viveu para ver a reconstrução do templo ser finalizada, e não viveu para ver o Messias que ele profetizou, mas viveu o suficiente para deixar um legado de fé e de esperança que se estende por mais de 2 milênios. Sua morte, de acordo com a tradição judaica, ocorreu em idade avançada na Judéia, e ele foi sepultado perto do túmulo de Ageu, o profeta Zacarias. Não foi apenas uma voz para a sua geração, ele foi uma voz para todas as gerações, uma voz que clama que o tempo de Deus é perfeito e que a sua glória virá para redimir o seu povo. A vida de São Zacarias não é marcada por milagres espetaculares, de cura ou intervenção, mas pelo milagre da palavra. A profecia em si é um milagre da fé. A sua capacidade de ver, além das ruínas do presente, e enxergar a glória futura de Deus, é o maior testemunho de sua santidade. O livro que ele nos deixou é a prova de que Deus age na história e que as promessas divinas se cumprem, mesmo que levem séculos para se realizar. A festa de São Zacarias, o profeta, é comemorada em 6 de setembro, um dia para refletirmos sobre a importância de sua mensagem. Sua memória é venerada em templos e igrejas em todo o mundo. Seu santuário mais conhecido fica na cidade de Veneza, Itália, a Igreja de São Zacarias, situada próxima à Basílica de São Marcos. A igreja o honra como um dos 12 profetas menores, o mais messiânico de todos do Antigo Testamento, um intercessor para aqueles que trabalham na reconstrução
de suas vidas, de sua fé ou de suas comunidades. Ele é um padroeiro da esperança, da perseverança e da fé inabalável em tempos de crise. A vida de São Zacarias nos faz uma pergunta crucial: o que você está reconstruindo em sua vida? Onde estão as suas ruínas? São ruínas emocionais, financeiras, de relacionamento ou espirituais? A tentação do povo de Zacarias era focar apenas em si mesmos, em suas próprias casas, em detrimento da casa de Deus. Isso não é diferente de nós. Muitas vezes nos preocupamos apenas com o nosso bem-estar, com a nossa vida material, e deixamos de lado a nossa vida espiritual, a nossa relação com Deus. São Zacarias nos ensina que não podemos ter uma vida completa se a nossa fundação espiritual está em ruínas. Ele nos lembra de que a verdadeira reconstrução começa por dentro, pelo coração. A mensagem dele é um convite para voltarmos a olhar para Deus e para suas promessas. É um convite a agir, a não nos deixarmos paralisar pelo desânimo. Ele nos mostra que a esperança é uma força ativa, não é apenas sentar e esperar, mas é agir na certeza de que Deus está conosco. A sua profecia de que o Messias viria de forma humilde, montado em um jumento, contrasta com as expectativas de um rei guerreiro e nos lembra que a salvação de Deus muitas vezes vem de forma inesperada em sua própria lógica. Que a vida de São Zacarias nos inspire a olhar para as nossas próprias ruínas e, com fé, começar a reconstruir a nossa vida na rocha que é Cristo. Oremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó São Zacarias, profeta da esperança, que em meio às ruínas do teu tempo ousaste levantar a voz e proclamar a glória futura de Deus. Intercede por nós que, em nossos próprios escombros, lutamos para reconstruir nossa fé e nossa vida. Ajuda-nos a não ceder ao desânimo e à apatia, mas a ter a coragem de agir na certeza de que Deus se lembra de nós. Que tua profecia nos inspire a esperar com paciência o cumprimento das promessas divinas em nossas vidas. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Se a história de São Zacarias tocou o seu coração e te deu uma nova esperança, deixe seu amém nos comentários abaixo. Queremos saber a sua história e como a vida desse grande profeta te inspirou hoje. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, aproveite para se inscrever no canal Todo Dia é Santo e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum vídeo e continua fortalecendo a sua fé. E se puder, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Vamos juntos espalhar a fé, a esperança e o conforto, mostrando que a santidade é um caminho para todos nós. Muito obrigado por sua companhia. Que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sua família e permaneça para sempre. Até o próximo vídeo.